Olá, boa noite a todos e a todas. Segue o resumo do Calepino Conscienciológico de hoje, aula número 241, Ectoplasmia Protetiva, ministrada pelo professor Laênio Loche. O Calepino é um resgate da tradição filosófica, que é um comentário filosófico, nesse caso trazendo ao debate os grandes temas da Conscienciologia propostos pelo professor Valdo Vieira. A ideia de estudo do tema de ectoplasmia protetiva nasce de um convite para a participação do professor Loche de um programa da Ectolab, em que, pese os muitos estudos sobre ectoplasmia, tradicionalmente não se fala muito do ectoplasma relacionado à condição de proteção, sendo normalmente relacionado à condição de risco ao ectoplasta. A partir das vivências e da experiência do professor Loche, foi estruturado um curso pela Ectolab, cuja primeira edição foi realizada há cerca de um mês. A ectoplasmia protetiva é o fenômeno de exteriorização de ectoplasma para proteger de eventos perigosos, ameaçadores, o próprio doador ou outras consciências, sendo o ectoplasma próprio ou de terceiros. Quanto à categorização do ectoplasma, ele pode ser classificado pela fonte, pela qualidade e pela função, sendo essa última onde se enquadra a ectoplasmia protetiva, nesse caso com a função protetora. Em relação à função protetiva, cabe destacar, a título de contraponto, a síndrome de Mirabelli, que é o estado doentio no qual o ectoplasta acredita estar protegido de qualquer eventualidade ou acidente pela sua expertise no trabalho com energias e o seu domínio parapsíquico. Diversos sensitivos dessomaram por conta dessa síndrome, dentre eles Zé Arigó, Edson Queiroz e Mirabelli. A ectoplasmia protetiva é um parafenômeno protetivo, porém nem todo parafenômeno protetivo envolve a ectoplasmia. É importante ressaltar essa condição. A nuvenzinha era uma expressão utilizada pelo professor Valdo quando ele visualizava Dimener mais intensamente, dificultando a visão da dimensão extrafísica, ficando tudo embaçado. Em algumas vivências, como num curso em Salvador, o professor Loche experienciou esse fenômeno que de tão intensa a nuvenzinha impossibilitou de ver as próprias anotações. Durante uma dessas vivências, o professor Loche precisou dar aula sem enxergar nada, além da nuvenzinha da Dimener, durante 15 minutos, cuidando até onde pisava, sabendo que esse fenômeno fazia parte do serviço, do desassédio que estava sendo realizado. O paradoxo do abertismo é que somente a consciência aberta pode manter o corpo fechado em relação aos assédios conscienciais. O abertismo influencia no seu desenvolvimento parapsíquico e no seu grau de desassedialidade. A pessoa fechada tende ao dogmatismo. O abertismo amplia as possibilidades, expande a consciência. Um exemplo do fechadismo é o caso de Maquiavel, que não ressoma desde o século XV, sua última dessoma, por conta do seu fechadismo, por não abrir mão das suas ideias. Os assediadores usam o ectoplasma para fins anticosmoéticos, a exemplo do voodoo, onde o bonequinho é o alvo, que representa a pessoa visada para a intrusão, assim como os conhecidos trabalhos malévolos contra alguém, ou ainda a missa negra na cultura judaica. Enfim, nas mais diversas culturas existe o uso saudável e mal intencionado da ectoplasmia. O professor Laênio Loche relatou diversas casuísticas pessoais suas relacionadas ao fenômeno da ectoplasmia. Dentre essas ocorrências, relatou um acidente com um ônibus urbano no Rio de Janeiro, ao se deslocar para casa, vivenciando o fenômeno de ectoplasmia protetiva, onde percebeu uma distorção do tempo, manobras protetivas que contrariavam as leis da gravidade e da inércia, saindo ileso, num acidente onde dessomaram pelo menos 2 pessoas. Ao conversar com o professor Valdo, recebeu a explicação de que os amparadores usaram sua energia para minimizar o estrago, ou seja, sem a presença dele, naquela ocasião, os danos teriam sido maiores. Para que ele estivesse ali, naquele exato momento, precisaram acontecer uma série de sincronicidades, que o levaram a entrar na livraria, em plena madrugada, comprar o livro e somente após tomar o ônibus para casa. Em outra casuística pessoal, o professor Loche relata o fenômeno da invisibilidade, ao escapar de um assalto com pivetes na sua juventude, estando a menos de 1 metro deles e sem ter para onde fugir. Porém, os pivetes não o enxergaram, apesar de estarem frente a frente com ele e seguiram noutra direção. O professor Loche atribuiu esse fenômeno ao processo de ectoplasmia protetiva. No ano que vem, o professor Loche, junto com professores da Ectolab, ministrarão um curso de campo sobre ectoplasmia protetiva. Para este curso serão vagas limitadas e já existe uma lista de interessados. Quem tiver interesse deve enviar seu nome por e-mail à Ectolab.
As sincronicidades acontecem o tempo todo, mas precisam ser percebidas. Por exemplo, no caso do acidente do ônibus relatado, houve uma série de sincronicidades que proporcionaram ao professor Loche estar naquele contexto, exercendo a função protetiva. A questão sobre a expansão das sincronicidades era tão importante que alterou o campo perceptivelmente para este relator, assim que o professor Loche começou a expandir o raciocínio, caindo imediatamente a transmissão. Ao retornar, em seguida, o professor relatou que o seu computador simplesmente desligou. Mexer com ectoplasmia tem dessas coisas. Para qualificar o ectoplasma protetivo, o principal é a intencionalidade do ectoplasta, relacionada a um nível de cosmoética e finalidade. A questão da vontade também é importante para trabalhar a força motriz do ectoplasma. A consim refratária aos assédios amplia sua psicosfera energética, podendo perceber alguns fenômenos como encapsulamento ou corpo fechado, que num nível de efeito físico mais forte, pode expandir para um macroencapsulamento protetivo, como no caso do acidente de ônibus. O macroencapsulamento expande o efeito protetivo para além do ectoplasta, protegendo terceiros contra acidentes e ferimentos. É a psicosfera protetiva expandida pelo ectoplasma com intenção interassistencial do ectoplasta. A consim ectoplasta normalmente interfere em equipamentos eletroeletrônicos, por exemplo, lâmpadas que queimam na sua presença, celulares e computadores que travam e costuma derrubar objetos com muita facilidade. O ectoplasta precisa ter muito cuidado, pois está mais vulnerável a acidentes para si e para os demais, mesmo sem a intenção. A rigor, todo mundo é parapsíquico e ectoplasta, porém há uma gradação, diversos níveis e escalas de manifestação. Quanto maior a cosmoética, maior a proteção contra acidentes de percurso, especialmente a macro-PK destrutiva. O professor Valdo nomeia 7 grandes parapsíquicos que dessomaram por conta da ectoplasmia, pela síndrome de Mirabelli. Zé Arigó, por exemplo, ignorou os alertas de Valdo e Chico sobre evitar dirigir, e sobretudo em alta velocidade. Ele dessomou em acidente com veículo. Mirabelli foi considerado um dos maiores médiuns de efeitos físicos no Brasil, mas morreu atropelado por acreditar que com sua energia de ectoplasta faria os carros pararem ao atravessar a via, evitando que batessem nele. É preciso cuidar para que a autoconfiança não gere a macro-PK por falta de autocrítica. Pelo contrário, quanto mais expertise parapsíquica e ectoplasta, mais cuidado a pessoa deve ter para fazer uso interassistencial nos momentos adequados. O efeito Hulk, que provê de uma força descomunal em casos de necessidade, a exemplo da mãe que salva a filha erguendo um carro, é um exemplo de fenômeno ocasionado pela ectoplasmia protetiva. Um sintoma característico do ectoplasta é a sensação do nariz escorrendo sem a ocorrência de coriza. A ectoplasmia protetiva pode também ser desencadeada por assediadores, como no caso de Hitler, que se safou de uma série de atentados por conta dessa proteção, a exemplo da Operação Valkyria, como hipótese sugerida pelo professor Laenio. A energia, bem como a ectoplasmia, são neutras, a qualificação depende somente da consciência. O EV tem diversos níveis, tanto de velocidade de instalação, como de intensidade e duração. O EV é uma manobra energética básica, muitas vezes subestimada, mas pode, dentre outros fenômenos, proporcionar o encapsulamento energético e ativar a ectoplasmia protetiva. É importante para todos nós adotar o hábito de trabalhar as energias sempre ao conversar com as pessoas, ao realizar assistências em diversas situações. O desenvolvimento do parapsiquismo requer prática assistencial e aplicação das técnicas existentes. Você ainda pensa mal dos outros? Você sabe qual o seu holopensene? Qual o holopensene do seu quarto, dos seus ambientes? Esse holopensene influencia diretamente nas repercussões dos ambientes. O ideal é blindar a alcova, seja a pessoa sozinha ou constituinte de dupla evolutiva, para a blindagem homeostática do ambiente. É importante conhecer o padrão pensênico, pois quando ocorre uma interferência, seja positiva ou negativa, será facilmente identificada, possibilitando focar a atenção nessas intercorrências e fazer as devidas assistências e desassédios necessários. O ectoplasta é a pessoa que jamais deve pensar mal de alguém, pois as repercussões sempre são mais intensas, aumentando, portanto, sua responsabilidade perante a utilização do ectoplasma e perante a sua pensenidade.
Professores Laênio Loche, César, Fernanda, Andréia e toda a equipe do Calepino Conscienciológico. Grato pela oportunidade de participação. Uma boa semana com as melhores energias e reflexões a todos.